nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre perseguição, a perspectiva, o que a Bíblia nos ensina sobre perseguição. Mateus capítulo 5, versículos de número 11 e 12, diz o seguinte: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, a palavra de Deus diz que bem-aventurado somos nós, sois vós, quando perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós. Mas observe que Jesus aqui, no contexto, ele está falando para um povo que já vivia sob opressão dos romanos. Eles viviam perseguidos pelos romanos por intolerância religiosa. Também tinha as leis da Torá, que eram muitas leis, onde eles tinham muitas coisas ali a fazer, a seguirem. E eles viviam desta forma, um contexto totalmente diferente do nosso hoje. A perseguição não era um conceito abstrato, mas uma realidade cotidiana para eles. As bem-aventuranças, portanto, não eram promessas de facilidade, mas sim um reconhecimento da dificuldade de seguir Jesus, prometendo, em vez disso, uma recompensa celestial, ou seja, seremos recompensados nos céus. É o que diz a palavra de Deus. Porque grande é a vossa recompensa nos céus. A nossa recompensa está diante de Deus. O reconhecimento pela dificuldade de seguir Jesus, prometendo sermos recompensados no céu. A menção dos profetas, que está no verso 12, ela ressalta a continuidade da perseguição como uma marca de fidelidade a Deus ao longo da história. Além disso, as palavras de Jesus também no versículo 10, felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus, estabelece que a perseguição é resultado de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Olha o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas é para aqueles que são justos, porque deles é o reino dos céus. Portanto, no contexto do capítulo de Mateus, o verso 11, não é um convite ao sofrimento aleatório, mas uma promessa de bênção para aqueles que enfrentam adversidades por serem fiéis a Cristo e a sua justiça. Irmãos, é bênção por sermos fiéis a Cristo e a sua justiça. Perseguição, ela nos leva à proximidade com Cristo. Não é apenas ser perseguido. Do ponto de vista, Mateus, ele nos revela a natureza do Evangelho. No mundo, felicidade é frequentemente associada a conforto, sucesso, ausência de sofrimento. Jesus, no entanto, inverte essa lógica, proclamando a felicidade daqueles que sofrem por causa do seu nome. Felicidade da perseguição por causa do nome de Jesus. A perseguição não é vista como um sinal de fracasso ou abandono divino, mas como uma evidência da identificação do crente com Cristo. Filipenses 1, 29. Ele vai nos mostrar, Filipenses capítulo 1, versículo de número 29. Filipenses 1, 29. Ele vai dizer assim, Filipenses 1, 29. Olha o que está escrito. Porque foi dado a vocês o privilégio, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha isso, foi nos dado o privilégio não só de sofrer por Cristo, mas também de viver por Ele. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que estar em Cristo, viver em Cristo, é algo muito importante para nós vivermos essa
perseguição, quando somos perseguidos por amor de Jesus. Ele nos dá a graça, Ele nos dá o amor, Ele nos dá a sabedoria, direcionamento. Teologicamente, esse versículo ecoa a realidade da cruz, onde Jesus, o Filho de Deus, sofreu a perseguição e a crucificação por causa da sua fidelidade ao Pai. Quando nós somos fiéis a Cristo, nós também somos perseguidos, mas isso nos dá a alegria. A Trindade está presente aqui. O Pai enviou o Filho. Olha que interessante. O Pai enviou o Filho sofreu por nós e o Espírito Santo capacita os crentes a perseverar na perseguição. O Pai envia o Filho, que morreu por nós, e o Espírito Santo nos conduz diante das perseguições, diante dos sofrimentos, nos dando cada vez mais proximidade com Cristo, comunhão. Para o crente contemporâneo, Mateus 5,11 não é um incentivo a buscar o sofrimento, mas um preparo para as inevitáveis dificuldades que surgirão ao viver uma vida cristã autêntica. Implica em coragem para defender a fé, mesmo quando confrontado com oposição, sabendo que a recompensa celestial excede qualquer sofrimento terreno. Irmãos, viver o Evangelho nos dias atuais não é fácil. Pode ser que alguns de nós soframos grandes perseguições, outro apenas uma imposição ou nenhuma, como nós temos vivido no nosso país. Porém, no nosso país está se levantando, na verdade, uma perseguição ideológica, onde não é através de um sofrimento, mas através de algumas imposições. Mas o Senhor Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos guarda. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Este versículo confirma que a perseguição é uma consequência esperada para aqueles que se esforçam para viver uma vida de devoção a Cristo. Ele reforça a ideia de que a perseguição não é uma exceção, mas uma regra para os verdadeiros seguidores de Jesus. A ligação entre a piedade e a perseguição enfatiza a importância de manter a fé, mesmo em face da oposição. Então, irmãos, fica firme. Se alguém te perseguir, se alguém mentindo, disser alguma coisa contra você, se alegre. Busque mais a presença de Deus. Tenha certeza que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, como nós falamos no vídeo anterior. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.